Meus caros vivam, eu aqui no meu gabinete tenho um som que não é grande coisa, tenho que trazer para aqui o meu auricular, vou tentar falar devagar, mas a importância deste caso é tanta que não posso esperar pelo fim de semana para fazer este vídeo em casa. Temos que fazer algumas perguntas a alguma gente que enxameia os órgãos de comunicação social, chamando indiretamente, subliminarmente, os polícias de racistas, mas não têm coragem de o assumir. Não têm coragem de o assumir e eu não sei porquê, porque se realmente eles acham que a polícia é racista, que abate os negros à vista, então eu tenho duas perguntas. Primeiro, porque é que não há todos os dias assassínios de negros por parte da polícia? Porque negros ou pretos, como queiram, o que for menos ofensivo para eles é o que não falta. Não faltam negros, não faltam pretos em Lisboa, portanto, e no caso deste rapaz, porque é que ele atirou sobre o negro? Foi para o matar? Foi porque viu um negro às 5h30 da manhã e disse: vou matar um negro? Vejam o absurdo de tudo isto. Mas isso não impede que perfeitas criminosas como esta que vamos ouvir a seguir, não impede que elas venham para as televisões dizer o que querem, sempre com o cuidado de dizer que não são todos os polícias que são racistas, mas são muitos, são muitos. Vamos ouvir esta verdadeira aberta. Olha, eu infelizmente nós não temos as pessoas que assistem àquilo que são as consequências da violência policial, não temos apenas o caso do Odair para refletir. Eu penso que, neste caso, como em muitos outros, as medidas devem acontecer de uma forma que salvaguarde aquilo que é a proporcionalidade dos danos provocados e dos danos que podem continuar a ser provocados por agentes que estão envolvidos neste tipo de incidentes. Eu queria vê-la às 5 da manhã, rodeada de um gangue, qual era a proporcionalidade que ela ia utilizar. A expressão excesso de legítima defesa, para mim, é uma expressão muito dúbia e muito problemática, porque a polícia, em particular, as forças de segurança, devem estar capazes de fazer um uso proporcional da força. É esse. Portanto, as forças de segurança é como se estivessem num gabinete a despachar papelada. São todos burocratas, estão a despachar papelada. Ora está aqui um papel sobre um cidadão branco, agora está aqui um papel sobre um cidadão negro. Esta senhora não existe, não é? Mais uma vez, se estivesse rodeada de gangues como esteve aquela repórter, penso que também foi até desta mesma emissora da CNN, fechada dentro de um carro, rodeada de bandidos, um deles com um facalhão, eu gostava de saber qual era a proporcionalidade que ela ia aplicar. A responsabilidade que tenha, e é isso que temos que esperar. Eu gostava de dizer que 2023 está já entre o ano em que houve mais mortes às mãos da polícia desde nos últimos 8 anos. Mas não fala dos polícias que foram assassinados às mãos de criminosos, de assassinos, de homicidas. Um deles, um serial killer, matou 3, o João Dias, em que, por exemplo, na mesma Cova da Moura foram mortos 4 polícias. Não há história de, num sítio tão reduzido, já terem sido mortos 4 polícias. 4 já foram mortos. Um deles com 20 e tal tiros naquele bairro. É inacreditável. 20 e tal tiros. Não há uma palavra desta gente do SOS racistas a denunciar esses casos. Quando os polícias morrem, é como se morresse um cão. Desculpa, mas é isto. Agora, se morrer um bandido, um criminoso, um traficante de droga, como este era, que já foi preso, inclusivamente, e até por violências, por ataques a pessoas, quando morre um tipo destes, coitadinho, era um anjinho do céu que morreu. 13 mortos entre 2012 e 2023. 26 feridos por armas de fogo entre 2017 e 2023. E quantos foram os polícias que morreram entre 2017 e 2023? Ela não diz, mas foram mais de 30. Ela não diz. E gostava de dizer também que há investigações sérias, responsáveis e devidamente fundamentadas, inclusive relatórios do IGAI e censos. Relatórios de quê? Do IGAI e do censos? Onde é que está isso?
que nos mostram que 36% das mortes pelas forças de segurança são atribuíveis a vítimas que são racializadas. O que é que são vítimas racializadas? São pessoas de cor? Eu também tenho cor, eu não sou transparente. Também sou uma vítima racializada? O que é que isso quer dizer? Portanto, 19% de pessoas negras e 17 pessoas ciganas. E, portanto, há uma... Falou em percentagem antes, 19% de pessoas negras e 17 pessoas ciganas. A conclusão que se tirará não será a oposta ao que ela quer tirar. Em vez de ser a conclusão dela que é a polícia quer abater negros e quer abater ciganos, não será a conclusão oposta que é assim, grande parte de negros e grande parte de ciganos ocupam-se de atividades de que não se deviam ocupar? Não seria essa a conclusão certa? Vá ver nas prisões no interior do país qual é a percentagem de negros e de ciganos. Negros há poucas, sabe porquê? Porque não há lá negros, não há muitos, não há quase ninguém. Mas vá lá ver a percentagem de ciganos e depois diga-me se tem alguma coisa a ver com a percentagem de ciganos que há em Portugal. É 10 vezes ou 20 vezes maior a percentagem de reclusos ciganos do que a percentagem de ciganos da população. A culpa é de quem? É da polícia ou é deles que cometem crimes? Proporção absoluta, não só no uso da força, mas também na forma como esse uso excessivo da força é dirigido a pessoas racializadas. Porque as outras pessoas, que segundo ela não são racializadas, não fogem da polícia às 5 da manhã, batendo em vários carros. É uma atitude do mais suspeita possível. Fugir à polícia. Bom, quem é que foge à polícia? Quem tem a consciência pesada, quem sabe que tem culpas no cartório. Se eu estou legal, se eu tenho os meus documentos legais, se não transporto drogas, se não estou a fazer mal nenhum, eu não fujo à polícia. Quem foge à polícia é quem está a prevaricar, quem sabe que está a cometer um crime. É esse que foge à polícia. O cidadão normal, na sua vida pacata, não foge à polícia. Quando mandam parar numa operação stop, ele para. Certo? Não subverta. Os criminosos não estão do lado da polícia, estão do outro lado. Aquilo que o Dr. Hugo Costeira acabou de dizer é imensamente preocupante. Invalida aquilo que sistematicamente variadíssimos relatórios de agências internacionais, desde a Amnistia Internacional, ao FRA, ao ECRI, à ONU, à Comissão para a Tortura, à Comissão para a Proteção contra a Tortura, todo esse conjunto de agências que têm sistematicamente e reiteradamente ao longo dos anos alertado não apenas para um excesso de violência policial, mas para a necessidade da polícia rever e deixam recomendações claras em relação àquilo que a polícia deve fazer e as forças de segurança devem fazer e o Ministério da Segurança Interna deve fazer para garantir que o problema do racismo estrutural não é o SOS Racismo que diz que o racismo é estrutural, são... Porque todos esses relatórios de que fala, a seguir, nós vamos ver ainda neste vídeo, que são falsos. As conclusões não são essas. Mas estas senhoras, para não lhes dizer outra coisa, como sabem que o povo não lê esses relatórios, mentem descaradamente. É como no caso das contribuições dos imigrantes para a segurança social. Como sabem que os portugueses não são capazes de ir verificar esses dados, eles inventam dados e enchem a comunicação social com dados errados. O que ela está a dizer é completamente falso. E no decurso deste vídeo, nós vamos provar que isso é falso com outra pessoa, outro convidado, que vai mostrar que tudo isso que esta senhora está a dizer é completamente falso. Os relatórios internacionais não dizem nada disso, não dizem que os polícias são racistas, dizem até que Portugal é dos países onde há menos racismo estrutural, cerca de 2 a 3%. 2 a 3%. Mas é o suficiente para esta gente ganhar a vida com o racismo. Esta gente ganha a vida com o racismo. E como não há racismo, para continuar a ganhar a vida, o que é que ela tem que fazer? Tem que o inventar. Pois se não houver racismo, ela deixa de ter emprego, não é? Também os relatórios destas agências fique resolvido de uma vez por todas. E, portanto, a mim parece-me que o Dr. Hugo Costeira devia mostrar alguma capacidade de mostrar responsabilidade e accountability, não é? Ou seja, por aquilo que as forças de segurança praticam dentro destes bairros. E aquilo que as forças de segurança praticam dentro destes bairros. Vejam o cuidado que ela tem para não chamar diretamente de racistas, mas fica a ideia no ar de que eles utilizam uma forma
de atuar que é negativa. Porquê? Porque os bairros são racializados, como ela diz. Ou seja, está cheio de gente que não trabalha, que se levanta às 3 da tarde. As mulheres vão trabalhar às 5 da manhã, fazer limpezas para os escritórios. E os maridos abrem as persianas às 3 da tarde. Também é mentira, não é? Mas é só passar nesses bairros e olhar para lá ao meio-dia, a ver quantas persianas é que estão abertas. Mas uma coisa é certa, as mulheres já estão todas a trabalhar. E se calhar referir que estes atos são atos de selvageria, se calhar não é propriamente aquilo em relação ao qual ele deve estar preocupado neste momento. E isso Atos de selvageria, vejam o que ela diz. Atos de selvageria. Não devemos estar preocupados com atos de selvageria. Devemos estar preocupados com o quê, então? preocupa a mim, e acredito que não seja só a mim, bastante, porque, portanto, a cada um as suas responsabilidades. E a Polícia Judiciária, e a GNR, e as Polícias de Segurança, e inclusive a Polícia Municipal, devem retirar conclusões dos relatórios que são sistematicamente elaborados e das recomendações que lhes são dirigidas, porque isto é um problema de direitos humanos que está a ser observado pelas comunidades internacionais e Portugal não tem mais forma de se esconder desta realidade. Portanto, está na hora de a enfrentar. É tudo completamente falso, como vamos ver a seguir. Eu a seguir vou pôr outro vídeo onde tudo isto é desmentido, absolutamente desmentido. Ele já aqui está. Todos nós sabemos um bocadinho sobre uma mesinha médica, todos nós opinamos sobre futebol, passa aqui a pequena brincadeira num assunto tão sério, mas todos nós também opinamos sobre polícia. E os polícias não têm muito hábito de fazer o inverso, se calhar não o devem, mas eu dei-me ao trabalho, depois da intervenção da sua professora ontem, salvo erro na CNN, em que falou em algumas instituições de forma bastante célere e eu tive dificuldade em perceber e andei a pesquisar. Peço desculpa se não tive tempo para aprofundar, mas falou em instituições que consubstanciam todas estas teorias, então que, portanto, a polícia tem um problema, a polícia portuguesa, e então fui procurar uma tal de FRA, European Union Agency for Human Rights, em que tem um trabalho de salvo erro 2021, corrija-me se estiver enganado, em que aborda a questão salvo erro de 12 países da União Europeia e o que é que concluímos é que violência motivada pelo racismo, as taxas mais baixas foram observadas em Portugal, portanto 2%, e no Reino Unido 3%. Aqui está, primeiro desmentido. A senhora fala desta frase, seja lá o que for isto, e o João Pina, que é o dirigente dos sindicatos independentes agentes da polícia, foi investigar. Ele faz o que eu faço. Quando vejo um tipo na televisão a dizer uma toarda qualquer e ninguém o questiona porque ninguém sabe se aqueles números são verdadeiros ou não, eu vou investigar. Foi o que fez o João Pina, investigou e afinal a conclusão daquele resultado é completamente falsa. Diz o contrário do que aquela senhora acabou de dizer na televisão. Diz que não há racismo praticamente nenhum em Portugal. Há sempre um louco ou dois loucos num país com 10 milhões de pessoas. Mas isso não é racismo congénito, como ela diz, sistémico. É um maluco ou outro, como há em qualquer parte do mundo. Portanto, o João Pina foi investigar e deita por terra as conclusões que ela tirou. Ela mentiu ao povo português, as conclusões estão aqui. Ora, ouçam. No global, 39% dos indivíduos afrodescendentes sentiram-se discriminados com base na raça. Nos 50%, ok, então eu passo para a parte final que diz Portugal 17%, o país mais baixo, com a taxa mais baixa do dito estudo portanto, da FRA, como terá. Portugal, a taxa mais baixa neste estudo que a outra senhora mentiu no vídeo anterior, dizendo que nós éramos condenados pelo mundo inteiro. Falso. A senhora é mentirosa, está ali a tentar ganhar a vida, mesmo que para isso tenha que mentir a todos os portugueses. E depois fui ver uma tal de ECRI, European Commission Against Racism and Intolerance, em que fala da police brutality, é um parágrafo, portanto, e eu fiz uma pesquisa, obviamente, por palavra-chave, peço desculpa, mas tive que ser rápido, e então temos aqui dados de 2017, em que fala de um caso grave de 18 PSPs acusados, que já falou também, grosso modo, em que até fala de um higher rank, alguém de higher rank, portanto, era um oficial que depois nem sequer foi acusado, né? Portanto, não foi acusado, não foi alvo de acusação nenhuma, não foi a julgamento. Isto era o quê? O famoso caso de Alfragide, que se tenta pintar como o grande problema do racismo da polícia em Portugal e que deu em zero em termos de racismo. Portanto, nós quando vamos buscar dados... E agora atentem na expressão da repórter, ou da pivô, a rir-se de escárnio. Ela também acha que a polícia é toda racista, mas, mais uma vez, também não tem a coragem de o dizer. Vejam como ela se ri
quando ele diz a verdade, quando o João Pina diz a verdade, que afinal de contas não foi ninguém preso. Foram acusados e foram todos absolvidos, deu em 0. Mas continua esse caso nesses relatórios internacionais. Esse caso continua lá, como se tivessem sido acusados e como tivessem sido condenados. Não foram nem uma coisa, nem outra. Ficou tudo em águas de bacalhau, nada se provou. Mesmo assim, continua a constar dos relatórios. Isto é que chama manipular a opinião pública. E esta senhora jornaleca a rir-se, ironicamente, desta conclusão e desta verdade que diz João Pina, que ninguém foi condenado. Mas podemos ir buscar dados que consubstanciem, porque temos aqui deste lado 40 mil polícias que estão constantemente a ser atacados. E, portanto, eu acho que há alguma responsabilidade, como bem disse, mas apaziguar será realmente referir as situações conforme elas acontecem. E atenção, se neste caso aconteceu algo errado, cá estaremos para também falar e comentar, mas a seu devido tempo. Tem que dar a palavra. Pois é, meus caros. Como estão a ver, aqui o João Pina desmentiu, fez o trabalho que eu também fiz e que eu faço sempre que vejo um papagaio na televisão a debitar números que se vê logo à partida, sem fazer contas, vê-se logo à partida que isso tem que ser falso. Eu dedico-me, a partir de agora, vou-me dedicar ainda mais a desmistificar os números falsos que nos enfiam pelas televisões adentro relativamente aos números da imigração, e ninguém fala na imigração ilegal, e o João Pina fez a mesma coisa relativamente às conclusões dos relatórios que, alegadamente, a outra senhora que ganha a sua vida no SOS Racismo disse que os relatórios eram muito negativos para Portugal e, afinal, é tudo falso. Os relatórios até dizem o contrário, que dentre todos os países estudados, Portugal é aquele onde menos se verifica o racismo. Tanto azar tem aquela senhora, tanto azar ela tem, que não mente um bocadinho, mente totalmente. Que eles fazem é mentir totalmente. Aqui fica o desmentido, prestem atenção, partilhem este vídeo, porque a polícia são 40 mil agentes, não há 40 mil racistas, nem 39, nem 38, e porventura não haverá, mas é ninguém. Agora, estas pessoas que vêm para as televisões acusar os polícias de racismo, sim, essas são mesmo intrinsecamente racistas contra os brancos e contra a polícia. Sobretudo contra a polícia. Na opinião deles, a polícia não devia fazer nada. A polícia devia deixar tudo acontecer, os meliantes fazerem o que quisessem, incendiar os autocarros que quisessem, atirar com coquetéis Molotov para dentro dos autocarros e ferindo várias pessoas. Neste momento está um ferido grave num hospital todo queimado, e outros conseguiram fugir ainda ontem, quando um criminoso partiu um vidro de um autocarro e atirou lá para dentro, com passageiros dentro do autocarro, atirou lá para dentro coquetéis Molotov. Felizmente eles conseguiram fugir, o autocarro foi desgovernado, bateu numa casa, mas não houve feridos. Mas ontem, sim, já houve um ferido e está bastante grave, todo queimado com coquetel Molotov. Desta bandidagem. E sobre isto, nem estas fanáticas do SOS Racismo, nem outras fanáticas quaisquer, como os mamadus desta vida, não dizem nada. Ficam caladas. Estas pessoas deviam ficar caladas para sempre no que se refere a racismo, porque não existe nenhum racismo em Portugal, a não ser nas cabeças delas.